Olá, meus queridos alunos, estou com saudades. Aproveite esse tempo que vocês terão que ficar em casa, porque nós temos que nos manter em casa, e estude diariamente. Faça as atividades com muito carinho e capricho, assim como eu tenho preparado as atividades para vocês. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre alimentação, nossa matéria de programa de saúde. Nós vamos iniciar relembrando o que nós já tínhamos visto em sala de aula. E depois eu vou dar continuidade com a nossa matéria nova. Os alimentos. Todos os seres vivos precisam de alimentos. Eles são muito importantes para o nosso crescimento. Evitam doenças, dão forças e energia para que possamos estudar, trabalhar, brincar e realizar muitas outras coisas, atividades. Os seres humanos comem alimentos de diferente origem. Nós temos a origem mineral, animal e vegetal. Como nós já tínhamos falado em sala de aula, os únicos alimentos de origem mineral seria o sal e a água, Os alimentos de origem animal são aqueles que vêm do animal. Então, nós temos peixe, ovos. Nós temos também aí como manteiga, iogurte, leite. Mas por que a manteiga, iogurte, leite? Porque eles têm alimentos na sua composição que é de origem animal. Para nós fazermos uma manteiga ou fazermos um queijo, iogurte, nós precisamos de leite. E o leite, ele vem de origem animal. A origem vegetal, ela vem das plantações, porque nós temos aí verduras, nós temos legumes, nós temos frutas. Então, esses são os três tipos de origem: mineral, animal e vegetal. Os alimentos contêm diversos tipos de substâncias: açúcares, gorduras, vitaminas, proteínas, sais minerais e água. Conforme a substância contida nos alimentos, eles são classificados em 3 grupos: construtores, energéticos e reguladores. Os alimentos construtores são ricos em proteínas, substância que favorece o crescimento e repõe o que foi gasto pelo corpo. Os alimentos energéticos são ricos em açúcares e gorduras. Eles favorecem energia para o nosso corpo realizar suas atividades e produzir calor. Os alimentos reguladores são ricos em vitaminas e sais minerais, substâncias que regulam o funcionamento do organismo e evitam doenças. Aí nós temos uma imagem, uma figura que demonstra quais são esses alimentos. Os alimentos construtores, nós temos aí peixe, carne, porque são alimentos que vai favorecer o crescimento. Então, nós temos como exemplo esses alimentos. Nós temos também como exemplo os alimentos reguladores, que são ricos em vitaminas e sais minerais, que ele vai ajudar a regular o funcionamento do nosso organismo. Então, nós temos exemplos aí que seriam as frutas, as verduras, até compõe aí também, no caso o queijo, também poderia estar compondo esses alimentos. Ele não é só construtor, o queijo também seria um alimento regulador também. Nós temos aí também os alimentos energéticos. Os alimentos energéticos é aquele que vai nos dar, favorecer a energia para o nosso corpo, Conseguir a gente realizar as nossas atividades diárias. E esses alimentos, eles são compostos aí de algum óleo, que é a gordura. Nós temos aí também exemplos de batata, nós temos aí arroz, chocolate. São alimentos que têm gordura no alimento, Esses alimentos é composto de gordura. E essas gorduras, quando elas são consumidas de forma correta, em quantidade correta, elas trazem benefício ao nosso organismo. Então, não é consumir em grandes quantidades, mas a quantidade correta para ser benéfica ao nosso organismo. Os alimentos industrializados. Alguns alimentos industrializados podem conter produtos que são prejudiciais à saúde.
Por isso, os rótulos desses alimentos precisam indicar suas composições, alertando o consumidor. As informações que normalmente existem na embalagem de um alimento servem para informar a quantidade de cada nutriente e as calorias que este fornece, tendo como referência uma porção individual. Aí nós temos informação nutricional de uma quantidade de 30 gramas, uma porção de 30 gramas, que equivale a uma colher de sopa cheia. Nós temos algumas composições ali, né? Nós temos carboidrato, proteínas, gorduras. Nós estamos vendo aí, nesse quadro nutricional, que as gorduras que tem ali, gorduras saturadas, gorduras trans, não são gorduras benéficas ao nosso organismo. Vocês lembram que na sala de aula, nós vimos nos alimentos que vocês levaram, né? Que vocês levaram os biscoitos, né? Ou até os próprios sucos de vocês, refrigerantes, nós vimos atrás que tem essa tabela nutricional. E nós vimos que esses alimentos, eles têm aditivos alimentares. Lembra que esses aditivos alimentares são aqueles alimentos aquelas substâncias que vai vir no alimento para nos dar um sabor mais gostoso, uma crocância ou até um tempo maior de validade? Vocês lembram isso? Que esses aditivos, eles é o que vai dar sabor, então o que vai dar um cheirinho. Então não são benéficos em si à nossa saúde. Por quê? Se não tiver esses aditivos, o alimento ele não vai ter aquele sabor, né, tão saboroso que tem como um biscoito, né? Ele não é nos alimentos como nós temos aí frutas, legumes, não tem esses aditivos porque ele já tem o sabor próprio deles, né? São os alimentos naturais. Nós sabemos que esses alimentos industrializados, nós devemos evitar ficar comendo ele, porque não são alimentos que vai trazer benefícios à nossa saúde, porque nós temos aí gorduras trans, né, que a gente pode encontrar aí em margarina, em biscoito, em sorvete, salgadinhos, né? Nós também sabemos que tem glúten nesses alimentos, né? Nós já vimos isso na sala de aula, então nós estamos só relembrando. Agora que já relembramos, né, tudo que foi visto em sala de aula, agora nós vamos dar continuidade com a nossa matéria nova, falando sobre pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. A estrutura da pirâmide indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para a prevenção de doenças. Nós temos aí na pirâmide alimentar alimentos que são energéticos, construtores e reguladores, como já vimos anteriormente. Nós vimos aí a representação da pirâmide. E na base da pirâmide, nós temos aquilo que é de muito mais importância, que é o quê? A água. Então, a água, ela é muito importante para a nossa saúde. Nós temos que consumir a água, né, diariamente. Nós temos que consumir aí no mínimo uns 2 litros de água, mas nós sabemos que tem pessoas que não consomem, né? O nosso corpo, ele é composto de água. E quando a gente elimina essa água, a gente já sabe que através da urina, através do suor, através da lágrima, nós temos que repor essa água para o nosso corpo. Então, para a nossa saúde, ela está sempre boa, né? Termos sempre uma saúde muito boa, nós não precisamos só ter uma alimentação saudável, mas a base da alimentação tem que ter água. Então, nós sabemos que além desses alimentos saudáveis, de extrema importância é a água. Nós temos aí 8 grupos na pirâmide alimentar. O grupo 1, nós temos aí cereais, temos pães, temos raízes, né? Nós temos no grupo 2, nós vamos ter hortaliças. No grupo 3, nós vamos ter as frutas. No grupo 4, os leites e laticínios. No grupo 5, nós vamos ter as carnes e os ovos, né, que são proteínas. Nós vamos ter no grupo 6 as leguminosas. No grupo 7, nós vamos ter os óleos e as gorduras.
Tia, mas eu tenho que comer gordura, eu tenho que comer óleo? Nós sabemos que é aquela gordura boa e o óleo bom, né? Que como eu falei para vocês uma vez na sala de aula, nosso corpo é como se fosse um carro. O carro ele precisa botar o combustível para ele funcionar. E o nosso corpo, vamos imaginar que é o carro. E quais são esses combustíveis que vai fazer o nosso corpo funcionar? Além dos alimentos saudáveis, é o quê? É os óleos, né? E as gorduras. Mas esse óleo encontra onde? Um óleo bom, um óleo saudável? Eu posso encontrar no azeite. Onde eu posso encontrar uma gordura boa? Na gema de ovo. Então, tem vários alimentos que vai trazer benefício à nossa saúde, como o grupo 8. O grupo 8, ele é composto de açúcares e doces. Então, tia, eu posso comer muito doce, eu posso comer muito açúcar? Não é dessa forma. Nós temos que consumir, mas de forma equilibrada, para poder nós termos toda essa junção que o nosso corpo precisa, né? Diariamente, com proteínas, com carboidratos, com óleos, gorduras. Nosso corpo necessita, mas de uma forma saudável. Aonde eu posso encontrar esses açúcares e esses doces do grupo 8? Os açúcares, nós sabemos que as frutas têm açúcar. Nós sabemos também que tem alguns legumes que têm açúcar. Então, o nosso corpo ele precisa dessa alimentação correta. Mas, tia, eu não vou poder mais comer um doce, eu não posso comer um alimento assim gostoso, né? Como a gente acha, né? Um biscoito, um doce. Pode, mas de maneira equilibrada, né? Em pequenas quantidades. Diariamente eu preciso focar na minha alimentação de forma saudável, de forma correta, para futuramente eu não ter problemas de saúde. Nós não sabemos que se a gente consumir açúcar em grande quantidade, a gente pode adquirir doença como diabetes, que já vimos isso. Então, o nosso corpo tem alimentos que ele acaba transformando, né, a gordura em açúcar. E isso é o que vai trazer malefícios, né, coisas mais para a nossa saúde. Então, nós temos que ter uma alimentação equilibrada, de forma saudável, para poder prevenir de ter doenças. Os cuidados que devemos ter com os alimentos. Então, aí nós temos os alimentos industrializados. Verificar se a embalagem não está enferrujada, estufada, amassada ou ferrujada, ou se, ao ser aberto, o conteúdo está com aspecto estranho ou cheirando mal. Mas, tia, você não falou que os alimentos industrializados, eles não fazem bem para a saúde? Sim, mas nós também, às vezes, não sabemos que a gente pode, né, às vezes, consumir esses alimentos. Não é deixar de comer, mas é comer com moderação, né? De vez em quando. Então, se de vez em quando eu quero comer um alimento que é industrializado, né? Algo que ele é vendido em latinha ou ele é vendido congelado, eu tenho que estar verificando se essa embalagem, se for uma lata, ela não está estufada, ela não está amassada, ela não está furada. A gente também tem que ver se, vamos dizer, se é um alimento congelado, se esse alimento ele não está com um aspecto estranho ou não está com um cheiro mau. Então, a gente tem que estar verificando esses alimentos, porque se eles foram industrializados, eles passaram por processos químicos ali, que foram colocados os aditivos alimentares, foram colocados conservantes. Então, a gente tem que estar verificando esses alimentos para não trazer coisas ruins para a nossa saúde e ficarmos doentes. As verduras, frutas e legumes devem ser lavadas em água corrente. Depois devem ficar de molho em uma solução desinfetante, que pode ser vinagre ou hipoclorito de sódio, por 30 minutos. Em seguida, deve ser lavado normalmente em água corrente. Então, quando eu compro uma verdura, uma fruta, um legume, eu tenho que estar lavando esses alimentos corretamente para poder tirar toda a bactéria, tudo de ruim que tiver, para depois eu consumir ele de maneira correta. Leites e derivados. Verificar o prazo de validade e também a temperatura do local onde estão armazenados, pois esse tipo de alimento precisa de refrigeração. Observar se as embalagens estão estufadas, o que pode indicar que o produto está em decomposição. Carne. Verificar a procedência, o aspecto da carne e as condições de higiene do local onde são comercializadas. As carnes geralmente devem estar refrigeradas. Então, quando vamos comprar o leite,
Nós temos que verificar se a embalagem ela está corretamente, se ela não está amassada, verificar o prazo de validade. Nós temos que observar também os derivados, assim como a carne. Nós temos que verificar se eles estão em temperatura ambiente ou se está na temperatura ali de armazenamento, de refrigeração. Porque se eu vou comprar ali um queijo ou vou comprar uma carne e ele está exposto, ele não está armazenado de maneira correta, porque ele precisa estar em refrigeração, que é o que? Dentro de uma geladeira, né? Eles têm que estar nessa temperatura. Eu tenho que verificar as condições do local, né? Se o local que eu estou comprando, ele está higienizado, se ele está limpo. Porque se eu compro uma carne e ele está ali num local que está sujo, aquilo ali vai trazer doenças sérias para a minha saúde, porque ele pode estar aquela carne pode estar infectada, ela pode estar, né? Com certeza ela está, porque está num local que não está com uma higiene correta. Então eu tenho que verificar eu tenho que verificar, ter todo esse cuidado com os alimentos que eu consumo, porque até o alimento chegar na minha mesa, ele precisa estar todo preparado de forma correta. Eu tenho que verificar a forma como eu comprei, né, como ele chegou até minha casa, a forma de preparação dos alimentos. Então, esses cuidados eu devo ter para futuramente eu não ter problemas de saúde. Bom, essa foi a nossa aula sobre os alimentos, né? Nosso vídeo de programa de saúde. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo, né? Porque a gente não pode se ver por enquanto. Então, até o próximo vídeo. Aguardo vocês novamente. Um beijo.